Davi faz uma pergunta para o Senhor, diz assim: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Olha que pergunta direta. Eu creio que Davi aqui, ele está esperando algo de Deus, né? E pelo menos aqui o coração do Davi está inclinado para agradar a Deus em relação ao que Davi viveu. E aqui a vida de Davi mostra que antes de acontecer esse fato do Salmo 116, ele havia passado por perseguições, por perigos, né? Por angústia, por sofrimento. E aqui Davi, então, ele quer retribuir a Deus pelos livramentos que Deus deu para ele. Às vezes você não passou nenhuma dessas coisas ainda na sua vida, passou de forma menos intensa, mas você está buscando agradar a Deus de alguma forma. E você não sabe como, de fato, agradá-lo. E essa noite eu queria, pelo menos, lhe dar 3 respostas, né, para essa pergunta. O que eu posso fazer para agradar a Deus por tudo que Ele tem me dado? Então, acho que é uma pregação muito prática, muito simples, que ajuda muito para que você possa se portar de forma que Deus venha receber você de forma positiva diante daquilo que Ele tem feito para você. Primeira coisa aqui que eu coloquei, né, está lá na referência de Deuteronômio 8, abra comigo. Primeira resposta do que você pode fazer para Deus em relação a tudo que Ele tem feito por ti, eu vou lhe dizer para você o que você pode fazer. Deuteronômio capítulo 8. Capítulo 8, vamos ali do 11. Cadê? Está aqui. Do 11 ao 14, depois eu vou dar uma puladinha para o 17 e 18. Diz aqui no Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio, né, é um dos 5 livros do Pentateuco, né? Ou seja, Moisés escreve esses 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Deuteronômio, Moisés está revisando, reentregando as leis para o povo, né? Você lembra que ele recebeu as leis de Deus no Monte Sinai, né? E ele passou então a orientação, as leis, os mandamentos para o povo. E Deuteronômio, então, o povo ele já está na terra, que era a promessa, e agora Deus então vai relembrar as leis para esse povo, tá? Então Deuteronômio significa isso. E aqui no livro de Deuteronômio ele diz assim, no capítulo 8, versículo 11: nunca esqueçam o Senhor nosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis, que hoje eu estou dando para vocês. Moisés, então, está falando isso para o povo. Olha, vocês nunca esqueçam do Senhor que tirou vocês do cativeiro, do Senhor que tomou vocês por povo dele. Nunca se esqueçam do Senhor. Tentem obedecer ao Senhor, obedecer às leis que Ele já te deu para você. Ele colocou as leis, o desejo dele, né? Se nós formos aplicar isso, as leis hoje é o desejo de Deus que Ele coloca no nosso coração. Aquilo que Ele quer para cada um de nós. Então não esqueça do que Ele colocou no seu coração. Ele diz lá no versículo 12: naquela terra vocês terão todas as comidas que quiserem. E construirão casas boas onde morarão. Os seus gados e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem do Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês estavam escravos. E lá no 17: portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu próprio trabalho que vocês conseguiram todas as riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força
poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Olha que interessante, porque Moisés está alertando o povo para que eles não se esqueçam de Deus. Para que eles não se esqueçam do que Deus tem feito até agora pela vida deles. E eu tenho certeza que Deus também tem feito para você muitas coisas. Então a primeira resposta à pergunta do rei Davi, o que eu posso fazer por tudo de bom que Deus tem feito para mim? A primeira resposta é reconhecer que tudo que eu tenho e que tudo que eu sou vem de Deus. É a primeira resposta. Você precisa reconhecer que se hoje você simplesmente cresceu e chegou à sua estatura e à sua idade, se hoje você está aqui vestido, vestida, se hoje você está aqui e passou por um ensino, se hoje você está aqui e sabe ler e escrever, se hoje você está aqui e tem uma família, se hoje você está aqui e tem um teto para poder repousar, se você tem roupa para poder vestir, se você tem alimento, tem pessoas que te amam, é porque Deus proporcionou todas estas coisas. Deus está te dando todas as oportunidades. Fato é que no curso das nossas vidas, nós passamos por dificuldades, porque isso é viver, irmãos. A vida, ela se tornou cada vez mais difícil. E isso eu poderia falar que se tornou cada vez mais difícil por vários fatores. Um deles é pelo próprio pecado, que nos rodeia o tempo todo. É incrível nós vermos muitas vezes as pessoas que estão todas humanas, vivendo debaixo do mesmo sol, pisando com seus pés na terra, com tanta diferença de classe social. Vivendo tantas coisas que às vezes são desumanas. Mas isso é fruto de pecado, irmãos. Mas Deus, quando projetou o mundo e o homem, Ele não projetou para sofrer. Nós sofremos porque nós somos frutos do pecado. E é triste nós pararmos para pensar que todos nós contribuímos para esse mundo caído. Não é verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque nós temperamos sempre o mundo. Nós temperamos sempre os dias. Nós temperamos as situações sempre com uma pitada de desumanidade. Por causa da vaidade, por causa da arrogância, por causa da falta de saciedade que nós temos com as coisas. Mas Deus não desejou assim para nós. Deus não nos projetou assim. Às vezes nós olhamos para trás e nós dizemos que o que nós temos hoje foi porque nós persistimos em alguma coisa. Nós hoje estamos de pé porque nós nos esforçamos. A gente olha e a gente fala que é porque nós, de alguma forma, somos dedicados a fazer algo. Nós olhamos para a situação e até cremos que tudo que a gente tem de bom e que faz com que a gente se sobressaia de algumas pessoas é por causa do fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. E se a gente olhar muito rapidamente, isso parece ser uma verdade. Mas o que a gente percebe é que, de fato, a gente não consegue ver a realidade, porque o problema não está nos nossos olhos, mas o problema está no nosso coração. O problema está no coração do homem. O coração do homem, ele cega os olhos do homem. Ele não faz com que o homem consiga ver aquilo que é real. Quem já viu aquele filme Matrix? Já viram? É uma loucura aquele filme, porque parece que aquele personagem entra num sistema onde só tem números, e ali aqueles números eles criam uma fantasia que parece ser tão real que ela se transforma num ambiente com tudo que aquilo precisa ser.
Então, alguns comentaristas da época diziam que esse filme é a perspectiva do olhar do homem. Cada um olha do jeito que ele sonha e que ele deseja. Mas na realidade nem tanto aquilo precisa ser algo verdadeiro. É algo verdadeiro. É uma coisa meia louca, irmãos, mas o que eu quero dizer para você é que o nosso coração, ele nos cega e não faz nós vermos o que tem que ser visto. E lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, constata esse fato em relação ao nosso coração. Porque lá diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. E diz mais aqui, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ô, irmãos, essa referência aqui de Jeremias capítulo 17, versículo 9, não é nada fácil da gente engolir. Saber que a gente busca ser caridoso, busca ser honesto, que a gente busca ser um bom homem, uma boa mulher, mas aqui em Jeremias capítulo 9 está falando do coração do homem. E ele aqui não diz que é o coração do homem ímpio, ele fala do coração do homem no todo. Desesperadamente corrupto. Esse desesperadamente corrupto aqui, a ideia desse desesperadamente corrupto é uma ideia que ele é incurável. É como se o nosso coração, aquilo que pode nos levar a fazer o bem, não faz e não tem cura. Basta nós estarmos sozinhos, basta nós desejarmos algo, basta nós sonharmos com alguma coisa e ao mesmo tempo que nós desejamos fazer o bem, o nosso coração desesperadamente corrupto, ele não tem cura e ele se inclina para o mal. O nosso coração parece que não tem cura em relação a desejar, inclusive, fazer o bem para Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É difícil, irmãos. Sabe por que é difícil? Porque às vezes eu me pego pensando: Senhor, eu estou te servindo já há quantos anos? Falando de ti há quantos anos? E no entanto, Senhor, é tão difícil eu me aguentar uma hora orando e conversando contigo pelas pessoas que precisam de mim. É tão difícil, Senhor, me despojar de todas as coisas que eu tenho, com todo o meu empenho, para poder levar o melhor para o meu irmão que está necessitado. Você está entendendo, irmãos? Isso não é vergonha, porque todo o coração é assim. Quem sabe você entrou aqui nessa igreja buscando algo que fosse completamente do seu caráter, que fosse completamente diferente do seu caráter, do seu modo de viver, da sua maneira de viver. Mas eu quero dizer para você, irmão, que nós todos estamos vivendo debaixo do mesmo sol. Todos nós somos iguais. Todos nós temos esse coração desesperadamente corrupto, incurável. E o grande problema aqui não é somente dizer que aquele esforço todo me levou à vitória, que a minha dedicação fez ser quem eu sou. Não, não é isso. O grande problema não é só dizer, mas é acreditar. É acreditar que isso tudo seja verdade. O grande problema é que nós colocamos o nosso coração a ponto de crer que realmente nós conseguimos porque fomos capazes. Sabe? Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego que é muito seletiva? E você consegue passar? Sabe quando você sonha em passar num concurso público?
E você estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e chega o seu dia. Sabe quando você consegue superar algo que você não estava conseguindo superar, e que foram dias e anos e meses, e você consegue superar? E aí o nosso coração se alivia dizendo, graças a Deus, porque dessa vez eu tive a capacidade de me manter de pé até isso ser resolvido. Nosso coração acredita que nós somos capazes. O problema é o que está no nosso coração. O nosso coração acredita que nós adquirimos inteligência e sabedoria suficiente para passar pelas dificuldades da vida. Sabe? Como se a gente pudesse fazer isso sozinho. Ele crê. Ele crê com todas as suas forças que você pode superar e passar pelas dificuldades da vida. Que você é inteligente, ele crê que você consegue criar uma estratégia e sair, driblar as dificuldades. Ele crê que você é disciplinado e que você vai alcançar as coisas que você precisa, desesperadamente corrupto. Parece que não tem remédio para o nosso coração. E a palavra de Deus aqui diz, quem o conhecerá? E essa eu acho que é a pior parte. Porque aqui a palavra de Deus está confrontando cada um que tem o seu coração dentro do peito, sabe? Porque o pior disso tudo não é a situação de que as pessoas de fora não conhecem quem somos. O pior disso tudo é quando nós estamos na crise e nós nem mesmo nos conhecemos. Aí aperta. Aí vem o desespero. Aí entra a depressão em cena. E as pessoas ficam desesperadas. Quem o conhecerá? Jeremias, no mesmo capítulo 17, no verso seguinte, verso 10, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o teu coração. Sabe, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é que o único que pode realmente conhecer o coração do ser humano é Deus. É esse Senhor, essa divindade que você veio aqui adorar. É esse Jesus Cristo que nós cremos, que morreu e ressuscitou, e hoje está vivo e recebe o teu louvor. É esse Jesus Cristo que de alguma forma está aqui, quer habitar no teu coração. E ele vai nas profundezas do teu coração, esquadrinha o teu coração, e ele conhece o teu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, o maior sofrimento do homem ainda sempre foi o peso do pecado. Escute o que eu estou dizendo para você. E o maior alívio que um ser humano pode ter na vida é ser perdoado por Deus. Quando a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, esse Deus que nós cremos, ele esquadrinha o nosso coração, a palavra de Deus está querendo dizer que ele é o único que entra no teu coração, compreende esse desejo carnal inclinado para o mal que o seu coração tem, e ele julga você. Só que essa palavra está dizendo que esse Senhor que esquadrinha o teu coração, ele julgou cada um de nós e nos perdoou. Você está entendendo? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que esse peso que nós vivemos na nossa vida é por causa da falta do perdão de Deus. Isso não se tornou algo para ser só algo religioso, não. Isso é o remédio para a cura do ser humano. Ser perdoado por Deus é a pessoa poder respirar novamente. É a pessoa poder correr novamente, voar novamente. A pessoa não tem o peso que o condena das coisas erradas que deixaram marcas no passado. Eu quero dizer para você que se Jesus Cristo morreu para perdoar os teus pecados, ele fez isso efetivamente e você não precisa mais carregar o seu pecado. Ele esquadrinha o nosso coração.
E ele esquadrinha porque o homem não conhece plenamente o seu próprio coração. O homem não consegue dominar os seus atos. Você entende isso? Eu faço uma prova para você. Você pega algo que você gosta de fazer. Você pega algo que você faz escondido. Você pega algo que você sabe que você precisa deixar. E você tenta olhar para isso, encarar isso e dizer: olha, a partir de hoje você não me domina mais. Eu sou capaz de dizer para você que se você tentar fazer isso de forma sozinha ou sozinho, você vai praticar ainda mais essas coisas. Porque não basta uma palavra, não basta uma posição, você está entendendo? O coração do homem, ele não é capaz de dominar os seus atos que inclinam o homem para fazer as coisas erradas. Irmãos, pecado não é só matar, roubar e destruir, irmãos. O pecado é tudo aquilo que deixa sequela em você, que você sofre. Porque Deus não planejou, não desejou você sofrendo. Mas se você sofre, é porque existe algo aí. E o que a palavra de Deus está dizendo, que nós não somos capazes, sozinhos, de dominar os nossos atos que nos levam a sentir dor. Mas Deus nos conhece. E a palavra de Deus diz que Ele olha para aqueles que Ele ama e que Ele os justifica. Ô irmão, sabe o que é isso? O justificar é Deus olhar para mim e dizer assim: Renato, eu sei que tu não vale nada. Eu sei que tu tens feito longe da congregação dos meus e dos olhos das pessoas que te amam, da tua família. Mas o meu sangue, o sangue do meu filho Jesus, ele cobre a tua multidão de pecados. Sabe, irmãos, que isso aí é aquilo que faz com que a gente tenha força para levantar no outro dia. A gente tem força para falar de Deus. A gente tem força para criar os nossos filhos, para viver com nossa esposa, para viver com nossos maridos, para botar uma roupa, tomar um banho, para sair. Não sei se você já se sentiu tão mal, que às vezes você acorda no amanhecer do dia e você não tem vontade nem de tomar um banho. Parece que a sujeira não vai sair de você. Parece que o peso das coisas ruins que você faz, você não está dando mais conta. Sabe o que a gente faz, irmãos, quando acontece isso? Nós nos vitimizamos. Nós terceirizamos a culpa. Mas eu quero dizer para você que o homem, ele tem culpa nas coisas que ele mesmo faz. E Deus, sendo Deus, poderia nos condenar, mas aprove a Deus nos amar, irmãos. Amar você. Perdoar você. Entender os seus pecados. Não de forma que Ele te condene porque você os pratica. Mas de ver dentro de você aquilo que Ele fez com primazia. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo se levantou da sepultura, irmãos. E Ele vive para fazer com que você seja transformado à sua imagem e semelhança. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo, com o sangue dele que escorreu na cruz até a morte, Ele lavou as nossas vestes. Sabe o que isso significa? Isso significa que Ele tirou toda a imundícia e foi um alto preço. Ele morreu para justificar cada um de nós. O sangue dele cobriu os nossos pecados, irmãos. E o maior problema do cristão regenerado, resgatado, justificado é não reconhecer isso. Então, quando eu digo que a primeira resposta aqui é a Davi, que diz: o que eu posso fazer, Senhor? Por tudo que tu tens me feito, é reconhecer que tudo que Ele fez é para nós. Que tudo que nós somos e temos é porque Ele fez para nós. Quantos estão entendendo? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. O problema do homem não é prosperar. O problema é quando o coração do homem enganoso começa a dizer que foi por sua própria força.
O coração do homem é especialista. O coração do homem, ele é especialista em roubar a glória de Deus. É uma verdade, irmãos. Basta nós vestir uma roupinha melhor. Não é verdade? Basta calçar um sapato com salto. Basta fazer um botox. Basta injetar uma bomba aí e você ficar mais fortinho. Não é verdade? Sabe o que o homem está procurando nesses últimos dias? O homem está procurando nesses últimos dias se justificar, se auto-justificar. E isso é roubo. E é um dos piores roubos que tem. É roubar a glória de Deus. E o coração do homem é especialista em roubar a glória de Deus. Ele é especialista em reescrever uma história, colocando o homem no trono, fazendo do homem o protagonista da história, sendo que quem está no trono e quem sempre vai estar no trono é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor e o principal personagem da sua história. Não é você. Não é você, irmãos. O coração do homem, ele é especialista nessas coisas. Roubar a glória de Deus. Reescrever a história, fazendo com que o homem seja o protagonista. Ele é especialista em minimizar a graça de Deus. Sabe? Tornar comum um milagre. Tornar comum a salvação. Tornar comum a glória de Deus que vem sobre nós a cada dia, a cada manhã, a cada minuto, a cada instante. O homem de Deus, ele é capaz de minimizar a glória de Deus. Em Romanos 3, capítulo 10, versículo 12. Abra comigo. Romanos 3, Novo Testamento. (10 a 12). Diz assim: como dizem as escrituras sagradas. E aqui é um perfil de cada um de nós. É a nossa realidade, vista do alto, vista pelos olhos de Deus. E diz aqui que, como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem, enganam, sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam destruição e desgraça. Não conhecem o caminho da paz. E não aprenderam a temer a Deus. Essa é a descrição do homem. Essa é a descrição que apresenta a criação de Deus caída. Não há ninguém que saiba adorar a Deus. Não há ninguém bom. Então, a primeira resposta para Davi, o que eu posso fazer? Porque Deus tem me dado tantas coisas boas. A primeira resposta é reconhecimento. É reconhecer que tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus. Amém? Primeira resposta. E a segunda resposta? A segunda resposta não é reconhecimento. A segunda resposta é gratidão. Então você precisa reconhecer que tudo que você é e tudo que você tem vem de Deus e você precisa ser grato. Parece ser muito parecido. Parece que é tudo igual, mas não é tudo igual não. Às vezes nós reconhecemos que Deus nos deu tudo e que nós somos fruto da misericórdia de Deus, mas nós não somos gratos. Será que é possível isso, pastor? Será que realmente é possível? Irmãos, é reconhecer, é ter ciência de, você entende?
Reconhecer é ter uma consciência do que foi feito. Reconhecer é algo na mente. Agora, gratidão é mais do que isso. Gratidão é adoração. A gratidão leva ao estado de adoração. E eu me pergunto, será que é possível mesmo reconhecer que Deus fez tudo e ainda não ser grato? É possível, irmão. Realmente é. Reconhecimento, ele vem da mente do homem, do intelecto do homem. Então eu acredito que se você começar a participar dos cultos, se você for ao encontro com Deus, se você começar a ser um dizimista, Deus começar a abençoar você, você vai entender isso, você vai reconhecer isso, você vai acabar entrando num ministério, vai cooperar na igreja, servir o Senhor, você vai reconhecer isso. Mas a gratidão genuína, ela é mais do que reconhecimento intelectual, ela é algo espiritual. A gratidão é algo espiritual. Porque reconhecer é admitir um fato. Agora, ser grato, aí é diferente, irmão. Ser grato é rendição total a quem te deu algo. Você consegue entender? Eu fico pensando que se, na hora do louvor, nós lembrássemos disso, olha, você não precisava nem vir aqui na frente se prostrar diante de Deus. Mas eu acredito que pelo menos no lugar que você está, você levantaria os seus braços, baixaria sua cabeça, ou de repente você dobraria os teus joelhos na condição de rendição. Você está entendendo? Você sabe o que acontece quando um assaltante vem de arma em punho e coloca a arma na sua cara? Sabe, né? Nós nos rendemos. Alguns podem ser que reajam, mas a grande maioria, inclusive é o que as autoridades dizem que nós devemos fazer, é não reagir, nos render. A pessoa levanta as mãos, baixa a cabeça e obedece, não é verdade? Amém? Amém. Só que aí foi a força, né? Mas o que eu quero dizer para você, que quando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Autor da criação, teu Deus, ele se manifesta no ambiente, nós precisamos não só reconhecer, mas nos render. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer isso, vamos interagir no culto, amém. Eu estive numa igreja agora, numa conferência, eu estava falando com o pastor, né? Aí falei assim, pô, pastor, que igreja avivada. O pessoal fala, o pessoal louva. Ele disse, não era assim. Eu faço reunião toda semana com os obreiros, com os diáconos. E eu já falei para eles, quando eu disser amém, todo mundo levanta e diz amém, glória a Deus. Quando eu digo, será que você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Os obreiros e diáconos levantam e batem palmas. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas vêm de fora para cultuar a Deus e elas estão perdidas, completamente desligadas, mortas nos seus delitos e pecados. E se nós não incendiar esse local, se nós não ter gratidão suficiente, se nós não nos render para o Senhor dos Senhores, pouco as pessoas irão fazer isso. Então, irmãos, vamos vibrar na presença de Deus. Isso é rendição, isso é mais do que uma consciência. É uma atitude genuína que nos leva a ser gratos e rendidos àquele que nos doa. E sabe qual é o perigo? De nós sermos abençoados por Deus em tudo. E sabe por que Deus não dá tudo o que nós pedimos? Porque nós somos capazes de usufruir da graça de Deus. Nós somos capazes de vivermos a misericórdia de Deus, os milagres de Deus. E não sermos gratos. Isso é uma verdade triste, irmãos. Porque nós nos acostumamos com as bênçãos. Nós nos acostumamos com os milagres. O resultado de um coração grato de verdade é um coração que volta. Sabe?
Jesus curou tantas pessoas, poucas voltavam a Ele. Poucas se renderam a Ele. Mas o coração que não só entende quem Jesus é, mas que é grato, ele volta e ele se rende. Quem sabe no próximo culto você está pronto para voltar e se render. Você vai chegar em casa essa semana e vai dizer: Senhor, até domingo eu quero ter uma experiência contigo. Até domingo, Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. E quando eu retornar, Senhor, pode ser que o meu irmão, que o meu filho, que a minha filha, que o meu marido, que meus amigos, que aquele que me convidou não retorne, mas eu não vou ser daqueles que não retornam. Não, Senhor, eu vou vir. E eu vou estar prostrado na Tua presença. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Amém, irmão. Então dê uma salva de palmas para o Senhor. A glória é dele, irmão. Nós estamos falando de nos render, porque a glória é do Senhor Jesus Cristo. Amém? O coração que é grato, ele volta. O coração que é grato, ele se prostra. O coração que é grato, ele testemunha. Ele fala, ele não consegue ficar quieto. Pena que o Gui não está aqui, da Sandy, não está, né? Ele me pediu tantas vezes, o Guilherme, ele foi acometido de tantas vezes de câncer. Esses dias ele estava com, eu acho que era mais de 40 nódulos, não era isso? Ele estava quase colocando aquela bolsinha. E ele chegou a falar para mim: pastor, se eu chegar a colocar isso aí, pastor, eu acho que aí eu não vou conseguir segurar mais, eu vou acabar me entregando. E esses dias agora, final do ano passado para começo desse ano, ele esteve no hospital e começou a sair câncer em todo o corpo desse rapaz. Vocês conhecem quem é o Guilherme? A família dele tem um histórico de câncer gigante, onde já morreu primos, já morreu parentes perto. Tem primos dele que não querem nem fazer exame preventivo com medo do resultado. Teve um primo dele que fez e faleceu agora há poucos dias atrás. Mas para nossa alegria, o Guilherme esteve no médico esses dias, depois desse diagnóstico, e sumiram todos os nódulos dele. Sabe, irmãos, quem é grato testemunha. Quem é grato fala. Eu acho que de repente nós precisamos escutar mais dessas coisas e não tornar disso corriqueiro, normal. Quem é grato reconhece publicamente que o Senhor Jesus Cristo vive e que Ele continua sendo o mesmo. Amém? E uma verdade aqui é que o coração grato, ele nunca se afasta da fonte. Sabe quem é a fonte? Jesus Cristo é a fonte da água viva, irmãos. E eu quero dizer para você que você ainda vai viver muito tempo. Vão vir muitas dificuldades, muitos dias difíceis. Você vai ter dias de tristeza, vai ter dias de alegria. Porque às vezes a gente pensa que só nos dias de tristeza que a gente é abatido e se esquece de Deus. Eu quero dizer para você que nos dias de tristeza são os dias que mais nós nos lembramos de Deus. Mas eu quero dizer para você, não se afaste da fonte de água viva. Foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana na beira do poço. Mulher, se tu soubesse. Ela estava na beira do poço tentando puxar a água do poço. Aquele poço era reconhecido como poço tradicional de um pai deles, que dizia muito em relação à fé que eles tinham. E essa mulher estava tentando tirar a água dali, e Jesus Cristo pede água. E Jesus Cristo fala para ela: mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, se tu parasse e bebesse um gole desta água, tu jamais teria sede. Ei, irmãos, Jesus estava falando dele. Ele é a fonte. Ele é a fonte que sacia a sede do homem. Ele é a fonte que tira a tua angústia. Ele é a fonte que tira o teu cansaço. Ele é o poço que está no deserto da vida, que você pode ir lá e beber. Não se afaste da fonte.
eu coloquei 3 perguntas aqui. Quando que foi a última vez que você veio e se prostrou para agradecer algo? Você se lembra? Ô, pastor, eu acho que eu nunca fiz. Não, nessa igreja eu não conheço ninguém, estou vendo pouca gente. Estou vendo pouca gente, eu vou me destacar e eu vim poucas vezes aqui. O que está te segurando, irmão? O que tem te segurado? Será que o que Deus tem feito para você vale menos do que 20 passos até o altar do Senhor, se prostrar diante do Senhor dos Senhores? Sabendo que ninguém está olhando para você. Inclusive que se você fazer isso aí, você se torna um testemunho. Você se torna uma carta escrita por Deus. Sabia disso? Então quanto tempo faz que você não se prostra para agradecer a Deus? Você celebra mais aquilo que você pediu ou o Senhor que tem te dado? Eu costumo pensar que às vezes na oração nós começamos, a maioria pelo menos, né? Começa pedindo. Eu gosto de iniciar toda a oração que eu faço exaltando e engrandecendo o Senhor. E eu até me constranjo até entrar na parte de pedir, sabe? E muito pouco eu peço para mim. Sou uma pessoa que eu não gosto de pedir nada para mim. E já me falaram, o senhor está errado, o senhor tem que pedir para o senhor também. Mas a pergunta é que ela é simples. Você tem orado e pedido mais e agradecido mais pelo que você precisa ou você tem orado e falado palavras de gratidão para aquele que te dá? Pastor, mas é que eu já estou pedindo há tantos anos e não recebi. Deixa eu ensinar uma coisa para ti. Comece a partir de hoje, você não pede mais, você só agradece como se você já tivesse recebido. Amém? Vamos fazer isso combinado. A partir de hoje, você vai dobrar o seu joelho, hoje à noite mesmo, e vai agradecer. Como se você já tivesse recebido o que você tem pedido há muitos anos. Eu vou te dizer 2 coisas que podem acontecer. Primeiro, essa semana, até domingo, você receber. E a segunda, é Deus varrer isso do teu coração, porque isso não vai fazer bem para você. Você está entendendo? Nós somos imaturos demais quando nós oramos e pedimos, irmãos. Pedimos coisas que não vai nos fazer bem. Então, o primeiro ponto aqui, para aplicar, quantas vezes você veio, faz muito tempo que você não vem até aqui, se prostrar e agradecer, você pede mais e agradece mais pelas bênçãos, ou você louva aquele que te abençoou? As suas orações são pedindo ou agradecendo? Então a primeira resposta para a pergunta do rei Davi, o que eu posso fazer em relação de bom, em relação a tudo o que Deus tem me dado? A primeira resposta é a gente reconhecer quem Deus é. A segunda resposta é nós sermos gratos por tudo que Ele faz. E a terceira resposta, ela é a entrega do que a segunda resposta nos requer. Quando nós somos gratos, de fato, a gratidão nos leva à terceira resposta. A terceira resposta em relação ao que você pode fazer a tudo que Deus tem te dado é consagrar-se. A terceira resposta é entregar-se. Irmãos, é algo tão precioso isso. Porque se nós somos gratos, essa gratidão nos leva a nos entregar a Deus 100%, até 100%. É fato que muitas vezes nós vamos fazendo isso gradativamente. Quando nós recebemos a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, aquilo ali rompe mesmo e faz com que a gente se entregue de fato, uma vez só,
100%. Aconteceu isso comigo, quando eu me converti de fato. Uma noite, 1 segundo e toda uma entrega. 100%. Nunca mais fui o mesmo. Tive lutas? Muitas lutas. Cansei muitas vezes. Pequei várias vezes. Mas foi 100% de entrega. Então a terceira resposta é entrega. Não poderia ser somente reconhecimento e gratidão, mas deveria mesmo ser entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. O próprio Davi lhe responde a pergunta no Salmo 116, versículo 12. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. A resposta aqui, pelo que diz, não é pagamento, mas é compromisso, você entende? Se você quer fazer algo para Deus, de fato, em relação a tudo que Ele tem feito para você, o nome daquilo que você tem que fazer é ter compromisso com Ele. Colocai o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Davi está dizendo aqui: pagarei os votos ao Senhor. E eu farei isso aqui publicamente. Davi, ele não era só rei como uma pessoa que se destacava diante de uma nação que era próspera. Não. Davi era um homem que se entregou para servir a Deus em primeiro lugar. Para servir a nação de Israel em primeiro lugar. Ele reconheceu, ele foi grato, mas ele se entregou a servir o Senhor. Davi pergunta: o que darei ao Senhor? E eu achei uma resposta não de Davi na Bíblia, eu achei uma resposta de Paulo, pastor. Lá em Romanos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo responde também o que Davi está perguntando. E diz assim: portanto, os meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Não poderia ser mais claro do apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor e passou a ser o maior evangelista da Bíblia do Novo Testamento. Ele diz que ele deseja do coração se oferecer completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Sabe, irmãos, eu desejo que você realmente entre naquelas portas, venha congregar conosco, que você seja batizado, que você vá ao encontro com Deus, que você seja batizado no fogo do Espírito Santo de Deus, que queime todos os teus pecados. E eu desejo que no teu coração você entenda o que o Paulo aqui responde: eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus e me entregar completamente como um sacrifício vivo. E servi-lo de forma agradável, conforme Ele quer que eu o sirva. A sua alegria está aí. Eu quero dizer que a sua vida está aí. Eu quero dizer que tudo que você vive, que às vezes te magoa e te fere, na hora que você se posicionar assim, há de ser curado, em nome de Jesus. Amém? Esta é a verdadeira adoração. Diz aqui no capítulo 12, versículo 1. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.